Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor, nesta manhã em Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer teu santo nome, Senhor Deus, em agradecimento, ó Pai, por esta manhã de podermos chegarmos a Ti, com um coração grato, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós no decorrer dessa semana. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou de muitos males, e o Senhor nos sustentou, ó Pai. Por isso é momento de agradecermos e te louvar no teu santo nome por esta oportunidade de podermos abrir a tua palavra e estudá-la, Senhor Deus, para a nossa edificação e para a honra e glória do teu nome. Obrigado pela escola dominical desta manhã, Senhor Deus. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, ó Pai, pelas demais igrejas que abrem a sua palavra ao estudo bíblico, Senhor Deus. E que o Senhor venha estar com cada professor, com cada aluno, trazendo a compreensão da tua palavra para a nossa edificação. Fique conosco, Pai, porque assim o queremos, em nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos mais uma vez ao estudo da lição 6. E vamos falar sobre um pouco do desenvolvimento à salvação. O texto básico nosso está lá em Filipenses 2, de 12 a 18. Que é exclusivamente falando do desenvolvimento do cristão, da nossa salvação. E a mensagem mais linda e necessária que a Bíblia apresenta é a mensagem da salvação. Essa é uma das mensagens mais belas dentro da palavra de Deus. Mas essa palavra ela não pode, você foi salvo, parou por aí. Então essa palavra de salvação, uma vez que você foi salvo, você precisa praticá-la, precisa desenvolver. Não é que uma vez salvo, você está definitivamente salvo. Contudo, a salvação é algo que deve ser desenvolvida. E desenvolver nesse texto pode ser compreendido como amadurecer. Paulo, nos versos anteriores, enumera algumas virtudes que o cristão deve ter e que o leva após o ensino a dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Então, nós vamos ver algumas características que indicam um crente maduro, ou seja, aquele que desenvolve a salvação no decorrer da sua vida. Mas para desenvolver essa salvação é preciso ter um preparo. Tem que haver. Não podemos sair por aí de qualquer maneira, porque eu sou salvo. Não, deve anunciar que você é salvo, né? Mas como você vai falar que é essa salvação? Então tem que ter um preparo na nossa vida. E essa salvação, ela é compartilhada. Você tem que compartilhar. É o ir e pregar a toda criatura. Muitos só receberam a salvação, mas ainda não estão desenvolvendo. E ela precisa ser desenvolvida. Essa iniciativa ela vai se desenvolver. E nós temos, no desenvolvimento dela, é Deus quem vai nos ajudar, é Deus quem vai nos capacitar para o desenvolvimento. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós temos que estar preparados para o desenvolvimento. Desenvolvei a vossa salvação. No grego é o presente do imperativo. Esforçai-vos incansadamente, incessantemente, para desenvolver a vossa salvação e firmar a convicção na palavra de Deus.
E esse firmar na palavra de Deus leva-nos três coisas: ler, observar e viver. Ler é o preparo que nós temos, que nos preparar para isso. Uma vez você leu, você vai obedecer. Uma vez obedecendo, você está vivendo ao desenvolvimento da salvação. Da salvação. Não é uma ordem dada aos incrédulos, mas aos crentes. Então não é, portanto, um esforço para se ganhar a salvação, pois isso é um dom de Deus. E é um chamado aos crentes para se esforçarem, que sejam diligentes no viver santo. 2 Coríntios 7:1, Efésios 4:1. Então o sentido mais correto não é trabalhem pela salvação, mas trabalhem na salvação, em direção à consumação da fé, em busca da santidade. Veja, Paulo está na prisão, e da prisão ele manda uma carta à congregação de Filipos. Uma carta com muitas palavras e com muitas exortações. Uma carta que edificou e exortou muitas igrejas. Mas imagine que Paulo não estivesse na prisão, certamente também não teria escrito essa carta. Mas Deus queria que isso acontecesse. E aconteceu. E assim Deus providenciou essa carta para nós. E todos nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Paulo seguiu o exemplo de Jesus. E por esta causa, ele está na prisão. E ele quer que nós, seus irmãos de Filipos, continuemos no caminho atrás de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E esse seguir a Jesus, seguir o exemplo de Jesus, tem que ser feito com temor e temor diante da graça que nós recebemos. Se nós olharmos para a obra de Cristo, Paulo chama os filipenses para uma consciência clara desse desafio. Por isso há necessidade de temor e tremor, está no versículo 12. Lembre-se do que Cristo fez por você e ponha em ação esse milagre que é a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Com temor e tremor, entendendo as consequências do pecado. Porque o pecado traz consequências, e esta é a razão por que devemos andar em santidade, com temor e tremor. Eu acho que são duas palavrinhas que faltam muito nas nossas igrejas hoje em dia. Temor e tremor, quer dizer, não é medo do Senhor. Paulo aponta para uma atitude de reverência e consideração que nos move a fazer tudo segundo a vontade do Senhor. E isto motivado pelo amor a um Deus santo. Portanto, a santidade exige esforço. Não é algo fácil, pois significa ter disciplina, seguir a Jesus e ser obediente à palavra, exercitar os dons e avaliar as consequências do pecado. Mas um temor saudável a Deus nos motivará a buscar essa santidade que Ele requer de nós. Deus é soberano em todas as coisas, em especial na obra da salvação. Entretanto, os eleitos do Senhor são chamados e habilitados a desenvolver a sua salvação como resposta à vocação dada por Deus. Deus nos chamou, nos deu a salvação, então nós estamos chamados, somos habilitados por Ele a desenvolver a nossa salvação. A salvação já nos foi dada na cruz através do sacrifício de Cristo. A salvação não foi dada pela cruz de Cristo, mas o que Paulo está dizendo aqui para a igreja é, após concedida a salvação, devemos desenvolvê-la com temor e tremor. A salvação nos dada na cruz é o início da nossa jornada para a entrada no céu. A salvação é um presente que precisa ser levado a sério e ser desenvolvida.
Não é um presente com uma lembrança para ser deixado no móvel para ser admirado, mas é algo que não se pode medir o valor, que tem um poder transformador inigualável, que precisa ser lembrado e utilizado todos os dias da nossa vida. Mas aí você pode perguntar, mas como desenvolver a minha salvação? Primeiro passo, está escrito no próprio versículo 12, que é com temor e tremor, que já comentamos aqui. O temor a Deus não significa temê-lo simplesmente por temer o poder destruidor de Deus, apesar da Bíblia nos afirmar que é terrível cair na mão do Deus vivo. Está lá em Hebreus 10:31. Mas o verdadeiro cristão teme ofender o coração de Deus. Então a vida cristã é um contínuo desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. Nós peregrinamos, nós avançamos, nós caminhamos, nós corremos incessantemente através do desenvolvimento da salvação. Quando nós olhamos a vida terrena do Senhor, percebemos que ele era dinâmico, vivia servindo ao Pai e aos homens em todos os tempos e em todos os lugares. Seus servos também foram dinâmicos, atuantes e muitos trabalhadores. Basta olhar a Bíblia, é uma das características do verdadeiro cristão é que se torna um servo. E o servo está pronto para servir. Quando nós nos acomodamos na caminhada cristã, existe um perigo de enraizamento neste mundo perverso. E isso certamente não é a vontade de Deus para nós. Dá uma olhadinha lá em Gálatas 1:4. Deus nos exorta a continuarmos a avançar para o alvo e prosseguir como peregrinos. O salvo demonstra ter um compromisso com a sua salvação. O desenvolvimento da salvação se torna evidente. A vida cristã é dinâmica e progressiva, não é uma experiência de estagnação, é ficar parado. Porque sou salvo, estou parado. Não preciso fazer mais nada. Então, meu irmão, deixa a ação de Deus fluir em sua vida. O Deus que operou em sua vida e quer agir através de você, a desenvolver a sua salvação. Ele opera a sua vontade em nossos corações e, através da vida dele, deseja que a sua vontade seja a nossa vontade também. A vontade dele é que a vida de cada cristão seja um canal para a transformação de outras vidas, com o realizar dele de acordo com a boa vontade dele através de nós. Então, meu irmão, mostre ao mundo que você é salvo. O que podemos fazer para mostrar e desenvolver a mudança que Cristo fez em nossas vidas? Como as pessoas veem a nossa vida em casa, na comunidade, no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio ou no bairro? Temos que mostrar a eles que nós somos salvos. Nós pertencemos a Cristo. O propósito de Deus e o querer e o realizar de Deus. É Ele quem nos impulsiona a querer e a efetuar. Ele dá tanto o desejo como a habilidade para nós desenvolvermos. Deus nos dá desejos santos e agradáveis a Ele. Ele nos dá uma santa insatisfação para com a nossa natureza carnal e corrompida. Foi o que ele fez com Paulo lá em Romanos 7,14. Quando Paulo diz assim: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele dá o desejo pelas coisas santas e puras. Ele dá o desejo das coisas carnais e também dá das santas e puras. Isso vem na biografia dos santos do passado e percebemos quanto estamos longe desta dedicação a Deus.
Deus nos chama para vivermos vidas santas, mas é Ele quem nos santifica. Deus nos convoca a servi-lo. Na realidade, é Ele mesmo que nos impulsiona e por isso e por meio do seu próprio poder em nós. A obra é dele, mas também é nossa. A glória, contudo, pertence a Ele. O versículo 13 de Filipenses fala assim: porque Deus é o que efetua em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Foi Deus quem te escolheu, meu irmão. E não você que escolheu Ele. Você não pode fugir dele. Você pode até negá-lo um dia, mas não pode se esconder dele. No versículo 14 ele fala uma coisa para nós, nos ensina também no desenvolvimento da nossa salvação, que é fazer todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Então, no versículo 14, note que no início do versículo, fazei todas as coisas. Irmão, tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é permissão de Deus. Se Ele te der uma missão, seja fácil demais ou extremamente difícil, faça sem murmurações. Porque a palavra murmuração está ligada à rebelião, à infidelidade dos filhos de Israel. E a murmuração é uma expressão de carnalidade, pois demonstra desconfiança, insubmissão e rebeldia. O cristão tem que desenvolver sua salvação com alegria e responsabilidade, conduzindo-se diligentemente, sem contenda e sem murmurações. Então, desenvolver a sua salvação é ter em mente que diversas situações acontecerão na sua vida. Suas vitórias e conquistas, primeiro terão nas lutas, e apesar de muitas vezes você vai se sentir sozinho. Mas quando você está desenvolvendo a sua salvação no meio das lutas, e que você irá se sentir sozinho, há muita gente que está observando o seu comportamento e muitas vezes estão ao seu lado. E o mundo não espera que você jogue a toalha. No fundo, todos sabem que somos um povo vitorioso, pois sabem que Deus está ao nosso lado e você precisa ter ciência disso. No meio das lutas, tema e trema diante de Deus para que você possa ser uma luz. No versículo 16, ele fala para nós retermos a palavra na vida, para que o dia de Cristo possa gloriar e não ter corrido nem trabalhado em vão. Retenha a palavra de Cristo no seu coração, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Isso é preparação, isso é desenvolver a sua salvação. Porque acho que vivemos num momento muito difícil para se reter a palavra de Deus no coração. Digo isso, pois estamos vivendo uma época de incontáveis filosofias, todas contraditórias ao Evangelho de Cristo. Estamos vivendo uma época onde muitas filosofias até parecem ter vidas de Deus, mas são contrárias ao Evangelho. Infelizmente, essas filosofias estão enganando muitos. Por isso é necessário estar preparado. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, guardar essa palavra no seu coração, para que ela seja praticada com justiça e com amor. Então, meus irmãos, é tempo de nos aproximarmos mais do nosso Salvador. Que a salvação que Ele nos deu seja prioridade na nossa vida. A salvação está disponível, ela já é nossa. E nos foi dada de graça, e graça na cruz. Nós precisamos tomá-la em nossos braços e agarrá-la com todas as nossas forças, como se estivéssemos agarrados
numa boia à deriva no mar. Você não quer soltar aquela boia lá com medo de se afogar e morrer. Então não solte a boia, não despreze as ondas deste mar, mesmo que ela esteja cada vez mais forte. A Bíblia diz que nós todos somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Se você falhou, dobre-se diante dele, peça perdão, socorro e força, e certamente ele estará contigo. Ele com certeza irá te colocar em pé novamente, e após você estar em pé novamente, prossiga, sem esmorecimento. Esqueça o que ficou para trás e prossiga. Desenvolva a sua salvação dia a dia para que se cumpra na sua vida com tremor e temor. Desenvolva a tua salvação. Não fique parado. A fé é dinâmica e ela precisa ser praticada. Que Deus seja louvado eternamente através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E Ele nos ajude a caminharmos em santidade em nossa jornada terrena. Que Deus os abençoe. E mais uma vez peço que o Espírito Santo dê compreensão ao seu coração que faltou da minha palavra nesta manhã. Forte abraço. Fiquem na paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser.